Olá, eu sou o Marco Aurélio Nogueira, esse é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e do Ateliê de Humanidades. Sejam todos bem-vindos. Nós não vivemos, acho que todos sabem disso, numa era de paz. Há guerras por todos os lados. Guerras civis, guerras entre estados, guerras étnicas, guerras tribais, além da violência que corre solta no plano da criminalidade, do tráfico de pessoas, da violência política e da violência policial. O ambiente é pesado. No Oriente Médio, Israel está, como sempre, no centro do palco. Tem sido assim desde sua criação como Estado soberano em 1947. De lá para cá, foram décadas seguidas de conflitos, guerras e agressões contínuas das populações palestinas vizinhas, em Gaza e na Cisjordânia. Hoje, podem-se contar milhões de mortos. E praticamente todos os estados da região estão envolvidos em hostilidades que não terminam. Israel, Irã, Líbano e organizações como o Hamas e o Hezbollah caminham juntos para uma situação de extermínio recíproco, no qual parece não haver vencedores e vencidos. A guerra avançou no sentido de se tornar uma guerra total, ou pelo menos com a hipótese de se tornar uma guerra total posta na mesa. A coalizão que governa Israel pôs em prática um plano de tipo supremacista, reagindo de maneira violenta à violência perpetrada pelo Hamas em outubro de 2023. O plano, no entanto, além de ter provocado a dizimação de Gaza, revelou ser também uma estratégia política voltada para a sustentação do governo de Netanyahu, que sofre importante oposição interna há alguns anos. O fato é que não há bandeiras brancas na região, pelo menos até hoje. Negociações não amadurecem nem se impõem como imperativo. A guerra se prolonga no tempo. A tese dos dois estados, judeu e palestino, permanece sendo reiterada e defendida por boa parte do mundo, mas não planta raízes onde deveria germinar e crescer. Para conversar sobre isso e nos ajudar a compreender a complexidade dessa situação, convidei Manuela Miklos, doutora em Relações Internacionais e diretora executiva do Instituto Brasil e Israel. Manuela escreve assiduamente para a Folha de São Paulo e para o Nexo, além do Estado de São Paulo, que publicou recentemente um belo artigo dela. É fundadora, editora e colunista da revista Rosa. Manuela, é um prazer recebê-la. Seja muitíssimo bem-vinda. O prazer é todo meu, Marco Aurélio. Bom te reencontrar, meu professor. Apesar do assunto ser amargo, é muito bom te rever, muito bom estar aqui. Que bom, Manuela. Vamos começar tentando traçar um panorama histórico dessa situação, que eu acho que elucida muito do que nós temos como objeto da nossa conversa aqui. Bom, depois de 1947, quer dizer, primeiro a gente teria que voltar, talvez, ao final do século XIX, começo do século XX, eu não tenho as datas na cabeça, quando o movimento sionista se estruturou. E o movimento sionista se estruturou com uma plataforma que acho que hoje nós poderíamos chamar de democrática e inclusiva, né? Porque ele pretendia defender a necessidade de criação de um Estado judeu na Palestina, na região, sem violência e sem agressões aos habitantes locais. Esse plano ele ganhou diversas camadas ao longo do tempo, né? Desde o mandato britânico dos anos 20, se não me engano, né? Até
o envolvimento das potências mais novas a partir do segundo pós-guerra, né? A partir de 1947, quando o Estado de Israel é criado, e depois. E essa situação, ao invés de melhorar e progredir, ela foi se tornando cada vez mais áspera, cada vez mais repleta de conflitos, desentendimentos, negociações frustradas e guerras de alta periculosidade e alto custo humano. Como é que você vê essa situação e qual a explicação que você dá para esse problemaço que nós temos ao longo desses anos se formando? Eu acho que você trouxe um tema, né, o movimento sionista, os sionismos, né, a gente no Instituto Brasil-Israel sempre tenta marcar essa posição, sionismo no plural, né, tem projetos sionistas, esse nacionalismo, essa ideia de que o povo judeu tivesse um Estado e que ele fosse, né, ali onde ele é hoje, existe muito pouco conhecimento, eu acho, sobre essas possibilidades, né, os vários projetos sionistas. E é importante a gente trazer esse tema, porque o antisionismo também assim como o sionismo é mal compreendido, ou pouco debatido e pouco compreendido, o antisionismo também ele acaba sendo uma reação a algo que é nublada no seu entendimento, e a gente fica nesse fla-flu como se o projeto sionista, dentre os projetos, não tivesse um projeto que visava a coexistência, que visava um Estado na região onde está Israel, que fosse vizinho de um Estado palestino. Ou então, como se o sionismo fosse necessariamente um projeto excludente, ou necessariamente, enfim, a gente ouve até necessariamente um projeto racista, ou que virasse as costas, ou rifasse a democracia, como se houvesse necessariamente uma oposição. Então, é interessante a gente começar a conversa, quando a gente fala desse, né, rememorar essa história, a partir, se eu enquanto, né, uma pessoa progressista, olhando para esse tema, entender que também existe o sionismo progressista, existia lá atrás, continua existindo hoje em dia. A sociedade israelense é plural, na diáspora, então, mais ainda. Então, acho que esse é um começo de história importante. Mas é bem verdade que esse sionismo sempre encontrou resistência, e que esse projeto de coexistência, a gente já esteve mais próximo dele, a gente está distante, e acho que o assunto aqui é esse, mas vale a pena a gente entender que ele não foi abandonado, né? Tanto em Israel quanto aqui, enfim, os judeus na diáspora, parceiros estratégicos não judeus, assim, muitos ainda olham, conseguem ver interlocutores dentro de Israel e conseguem ver um projeto sionista viável que não termine em morte, que não termine em guerra, né? Isso é importante. E eu acho importante a gente entender isso, porque se a gente olhar e entender que existe essa gênese, existe ali no começo um projeto que era pacífico e era democrático, assim, desde esse embrião ao longo da história, existem defensores deste projeto específico. E hoje em dia eles também estão lá, eles estão protestando, inclusive, semanalmente, né, em Israel, contra uma repressão puxada. Então, acho importante a gente entender isso. De um lado, tem um projeto interessante que visava a paz, visava a democracia, visava a coexistência, visava a estabilidade. Eu acho que ele perdeu, obviamente, muita
muito espaço, a gente está numa situação muito trágica, muito dramática, mas ele não foi abandonado lá e a gente tem que, acho que a gente, como brasileiros, inclusive, e como analistas de relações internacionais, tem que conseguir essa conexão com quem lá está defendendo esse projeto. Acho que essa é uma primeira coisa. Diga. Eu acho que seria possível, então, a gente dizer que o movimento sionista, da sua origem para frente, ele se fragmentou, não exageradamente, mas a ponto de contemplar dentro dele uma vertente não progressista, uma vertente autoritária, antidemocrática, supremacista e assim por diante? Sim, acho que sim. Acho que e é um desafio posto, né? Assim, não só em Israel, é um desafio posto no mundo. A gente vive essa tensão com esses projetos que são sim excludentes, que são sim antidemocráticos, que não têm compromisso com os direitos humanos, é, não tem compromisso com a paz. O próprio Netanyahu falava isso, né? Antes do 7 de outubro, se vangloriando, saudando o seu próprio projeto, que ele chamava de um projeto de segurança e estabilidade sem paz. É uma coisa que, para quem estuda segurança, é estranho, né? Mas era o que ele defendia. Ele defendia que Gaza se mantivesse ali cercada. Ele defendia, né, a anexação da Cisjordânia e vendia uma Israel grande, potente, forte. Dizia, inclusive, uma imagem que é forte que ele usava, né? A gente vai lá parar a grama. Então, imaginar uma Gaza cercada onde de vez em quando o exército entra, faz incursões que acalmem, né, vozes, forças que não eram convenientes, e que isso daria conta do recado. Eu acho que o que está posto nesse momento é que não dá conta do recado, né? É que é um projeto, o projeto do Netanyahu não é esse sionismo democrático, comprometido com os direitos humanos, e sofrem como resultado desse projeto, que é personalíssimo, eu acho, e é um desafio, de novo, que nós aqui também enfrentamos, né? Essa extrema-direita personalíssima, tentando morder direitos humanos, né? Eu acho que tem ali um projeto que é dele, isso é importante, né? De pontuar. Assim. Vamos deixar o Netanyahu para daqui a pouquinho, Tá né? bom. Eu acho que Eu é uma mudei de parte. assunto demais. Não, com certeza. É que eu quero te explorar um pouco, ainda no plano histórico. Não tanto no sentido de ir lá para trás. Mas uma coisa assim, quando eu penso no Oriente Médio e na relação Israel e Estados Árabes e palestinos, inevitavelmente, eu caio no terreno das narrativas, que de certa maneira, são justificativas para um monte de coisas. Nós temos uma pluralidade de narrativas, tanto explorando a ideia de direitos históricos, como explorando o simbolismo de certos lugares e de certas inserções. Né? Isso aí, muito provavelmente, eu te ponho a questão, ajudou a inflamar a população dessas regiões, né? Dessa região, particularmente da relação Israel e palestinos, né? Que foram moldados, vamos dizer assim, por essas narrativas. Tanto os judeus que ocuparam terras que eram da Palestina, quanto os palestinos que resistiram devidamente ou indevidamente, aí é uma outra discussão, a essa ocupação territorial. Né? Quer dizer, então, são narrativas que se construíram tendo como base uma ideia de território simbólico, religioso, étnico, né? Ou simplesmente fiel
a certas inserções históricas que teriam se perdido no tempo ou teriam, como no caso dos palestinos, ficadas muito presentes na vida cotidiana. Né? É assim que a gente tem que pensar, não somente assim, mas a questão das narrativas e das justificativas precisa ser devidamente considerada? Com certeza, com certeza. A gente escuta, nós no Brasil e Israel, a gente tem uma rede de colaboradores em Israel que cobrem, né, o que se passa lá, e nos mantém, enfim, e a gente produz podcasts, tem colunas, textos, programas no YouTube, a gente tenta ao máximo possível trazer visões, né, de quem está ali. E você vê que é uma sociedade tensionada, e é uma sociedade tensionada ao redor dessas narrativas, que eu acho que estão postas, é isso, a gente falou, vamos deixar o Netanyahu para depois, é isso, estão postas desde muito antes, né? Narrativas de aniquilação, narrativas em que a violência é justificada, né? Em que narrativas em que a gente chama de guerra de atrito, né? Em que é quando você escolhe você olha e vê um ponto focal que você quer exaurir a capacidade, que você quer aniquilar, que você quer que você olha algum interlocutor poderoso e quer despir ele de poder, né? E sem projeto. É um projeto de aniquilação. E veja, essa narrativa está posta dos dois lados, porque se ela mobilizada pelo Hamas, por exemplo, ou mobilizada pelo Hezbollah, né, e é isso, para além do que a gente está vendo no noticiário hoje, né, uma coisa de longo curso, assim como a narrativa de aniquilação do Estado de Israel engendrada, engaja, é mobilizada por alguns autores, em Israel você tem também quem faça, quem mobilize narrativas semelhantes. E o próprio Netanyahu faz isso. Quando se fala em Israel grande, em vitória total, veja que são narrativas paralelas que são muito semelhantes uma à outra e que são igualmente desprovidas de projeto. É sobre como construir um futuro em que o outro não exista. E essa é a única coisa que de fato não existe. Só existe o futuro junto. Então, eu acho a ideia da narrativa é muito interessante, assim, porque é isso. Hoje em dia, guerras sempre, né? Eu acho que hoje em dia, num grau de sincronia, num grau síncrono inédito, mas guerras se ganham no campo de batalha e no campo da narrativa, né? Aquele um artigo do Friedman recente. Acho que segue sendo assim, e há narrativas em que esse fim é a aniquilação, há narrativas em que o fim é uma paz duradoura. Elas estão brigando, né? Assim, e a gente está sendo a paz, né? Quer dizer, a paz não está no horizonte dessas narrativas de definição de inimigos recíprocos, né? Não, para quem queria... escolhe o caminho da aniquilação, da vitória total, sem projeto, só com a eliminação do outro, a paz não está nos planos, não. Agora, Manuela, se a gente ainda olhar em termos históricos, né, mas em termos de processo, mais do que em termos históricos, será que não teria faltado nessa região, nessa situação que a gente está conversando aqui, negociação? E quando a gente fala em negociação, a gente inevitavelmente vai para o campo dos atores, né, das lideranças. Quer dizer, Israel tem um panteão de grandes líderes, de Golda Meir, a Rabin e assim por diante. Os palestinos encontraram, numa época, o Yasser Arafat
como liderança. Né? Ambos, esses líderes israelenses e Arafat, chegaram a ensaiar negociações que, no momento em que surgiram, pareciam que iriam produzir frutos sustentáveis e de longo prazo. Né? Mas depois das guerras que se seguiram em meio a essas tratativas, a essas negociações, a coisa desandou de novo. Né? E as grandes lideranças, de certo modo, desapareceram. Eu emendo essa questão com uma ênfase na questão da autoridade palestina. Né? Quer dizer, porque antes nós tínhamos a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Arafat. Depois, isso tudo deu como origem à Autoridade Palestina, da qual o Fatah, que era o embrião principal da OLP, faz parte, como partido político. Né? Mas a Autoridade Palestina, até onde eu enxergo, até onde eu conheço, nunca conseguiu ser, de fato, uma autoridade nessa região, a ponto de liderar um processo de busca sôfrega da negociação e da paz. Né? Quer dizer, faltou controle, faltou liderança, a massa, como chama o líder da autoridade? O principal da autoridade, o Abbas, né? O Abbas. Ele não tem estatura para liderar esse processo. O que aconteceu? Que a autoridade, de certa maneira, se tornou, como dizem alguns analistas, uma espécie de braço da ocupação israelense. Basta a gente lembrar que a autoridade está em Gaza e está em Ramallah, que está na Cisjordânia. Né? Quer dizer, ela é uma autoridade dividida em dois, o que é extremamente complicado quando se trata de defender ou de lutar pela soberania, pela afirmação de um Estado. Né? Eu acho que quando a gente fala da autoridade palestina, acho que sim, acho que o que você traz é importante, acho que tem. Acho que sim, falta envergadura e estatura a alguns líderes, mas acho que também acho que o Estado de Israel, os governos de Israel têm um papel também, né, no fato da ANP não dar conta de ser sozinha essa força. Porque é isso, assim, quando em algum momento o próprio governo de Israel parou de investir na autoridade palestina como um interlocutor com vocação para a paz. Né? Então, parou de... eu acho que tem ali... tem muitos atores em campo, né? Tem os Estados Unidos em promessas também de apoio que de fato acontecem em determinados momentos, e mediação. Tem os organismos multilaterais, tem a ONU, tem, enfim, a busca por parceiros legítimos dentro do território que possam acomodar tensões e levar a região de um caldeirão de tensão, né, para uma paz duradoura, para uma solução de dois estados, que é o que eu acredito que seja o caminho, né? A gente vê que são uma rede de atores, né? Se você olhar, Irã, Líbano, Jordânia, Estados Unidos, e a gente vê as instituições, a ONU, a gente vê, assim, são muitos atores. Então, colocar e os vários lados da sociedade israelense e o papel da diáspora. Então, assim, colocar inteiramente nas costas da autoridade palestina, né, a conta, o BO, de não conseguir liderar a região ou a Palestina, enfim, e não conseguir ser esse interlocutor com vocação para a paz, que
pavimenta essa avenida rumo à coexistência, rumo a 2 estados vizinhos, assim, colocar só nas costas da autoridade palestina seria demais, eu acho. Eu acho que todos esses agentes de transformação, de mudança ou de manutenção do status quo, eles têm seus interesses e eles desempenham papéis relevantes, e acho que acho que cada um por suas razões desinvestiram também, né, da relação com a autoridade palestina. E aí fica impossível. Aí fica, vira. Deixa de ser um ator relevante, embora apareça nos discursos. Quase café com leite. Então, eu acho que sim, falta esse ator com vocação para a paz e com organicidade, com legitimidade. O fato da autoridade palestina não ser esse ator hoje obviamente, responsabilidade dela própria, mas também uma contingência dessa soma de interesses distintos que colocou ela para escanteio. Essa é a realidade. E ao colocar ela para escanteio, isso significa colocar um projeto pacífico para escanteio e deixar espaço para projetos que, como a gente disse, são sobre vitória total, aniquilação, né? Projetos muito mais letais e sangrentos, né? No fundo, o que você está me dizendo, e eu concordo inteiramente, se eu tiver entendido bem, e acho que eu entendi, é que nós precisamos, quando pensamos na questão dos atores, fazer uma certa divisão de responsabilidades, né? Porque, no fundo, eu mencionei a impotência da autoridade palestina para te colocar o problema. Eu não acho que ela seja a única responsável pelos problemas que a gente está assistindo. Você colocou muito bem, observou muito bem que existe uma quantidade plural de atores na região que não conseguem se entender direito a respeito de quase nada. Né? Quer dizer, você nem lembrou ainda dos interesses do petróleo, que poderia também, porque se trata de uma região estratégica no mundo. Né? E as potências olham aquilo com olhos distintos, cada uma tentando puxar a brasa para a sua sardinha, como a gente fala. Né? E aí eu acho que a gente chega, sem muita dificuldade, ao governo Netanyahu. Netanyahu é primeiro-ministro de Israel há bastante tempo. Né? Quer dizer, eu não sei quantos anos exatamente, mas não é a primeira vez que ele é primeiro-ministro. Não é um Né? novato. E ele, nessa longa trajetória como governante, como principal estadista de Israel, digamos assim, ele moldou uma operação que, no fundo, está mostrando toda a sua natureza agora. Embora não se possa absolvê-lo de nada no passado, agora é como se o Netanyahu e o seu projeto ficassem expostos à luz do dia. Né? Quer dizer, a operação que ele faz visa blindá-lo da oposição interna que existe em Israel. Não é isso? Ou eu estou exagerando? Sim. Não, é isso. Eu acho que olhar para o Netanyahu hoje, quem é esse líder hoje, né? Assim, é um líder que que se mantém no poder com uma coalizão de extrema direita, muitíssimo conservadora. É um líder que enfrenta processos, suspeitas de corrupção que são, né, dado como certo. Então, ele é algo. Esse encontro com a justiça, esse acerto de contas é algo que ele tenta evitar a todo custo. É um líder que sabe que é um líder que está à espera da eleição do Donald Trump, que está à espera da volta de alguns de seus grandes aliados ao poder, para se manter também no poder. Né? Ele
acho que é um líder que, apesar de dizer que defende Israel, ele defende a si próprio, né? Acho que é a agenda número um dele. Então, de alguma maneira, essa é a tempestade perfeita para o Netanyahu, porque pela via política, pela diplomacia, pela negociação, né, pela criatividade em imaginar futuros pacíficos, pela boa gestão, né, nenhum desses, ele não vai conseguir, né, ser o grande líder que ele deseja ser, trilhando esses caminhos. Ele já deu infinitas demonstrações de que esses não são os caminhos que ele prefere. Ele não quer desfazer essa coalizão que ele montou de direita com conservadores, ele não quer dialogar com os setores da própria sociedade israelense mais progressistas ou mais que defendem negociações e sabem que isso implica em fazer concessões. Ele não é esse cara, né? A gente sabe que ele não é. Então, ele é um cara hoje em dia que vê na guerra, assim, na destruição do outro, a sua garantia de ficar onde está. E que vai comprando mais brigas enquanto a gente diz que é necessário paz e vai esperando o Trump chegar e o máximo de tempo que ele conseguir ficar ali, ele não vai ser lembrado como um grande político. Ele está tentando, pelo menos, tentando não ser lembrado como um grande corrupto, como um grande autoritário, né? Ele está buscando ali uma saída para ele. E, infelizmente, a saída que ele desenha para ele não contempla uma saída pacífica para israelenses e palestinos nesse momento, nem libaneses. Agora, deixa eu te pôr duas questõezinhas, ou fazer duas observações, ainda na linha Netanyahu, refletir sobre esse personagem, né? Que me parece um personagem meio diabólico, porque ele age de uma maneira muito instintiva e, ao mesmo tempo, muito racional. Né? Eu fico pensando assim, quer dizer, o ataque bárbaro do Hamas em outubro, né, que exterminou 1.000 jovens e pessoas que estavam ali, além de outras violências, trouxe também para Gaza 100 reféns, algo assim. Né? Uhum. O resgate desses reféns parece não ter entrado na agenda. Eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, porque se a grande questão fosse resgatar os judeus que foram levados para Gaza, o ataque maciço a Gaza foi o pior caminho, porque além de pode ter naquele ataque matado os próprios reféns, né? Quer dizer, quanto mais o ataque se fez, mais difícil ficou a negociação dos reféns, não é isso? A negociação para soltura dos reféns, para devolução daqueles que foram sequestrados ao Estado de Israel. Né? Essa é uma questão complicada, porque é uma operação contraditória, porque fala-se na segurança de Israel, mas não se leva em conta a insegurança violenta dos que foram sequestrados. Né? Sim. Sim, eu acho que sim. Acho que assim, quando a gente fala do Netanyahu, essa figura, né, que é tão contestada, assim, social, principalmente para quem é isso, quer paz, quer a realização de direitos. Né? Quando a gente fala disso, a gente não pode flertar com uma explicação unicausal, né, para as coisas. Não quer dizer que ele unicamente também é um pouco do que a gente falou sobre a autoridade palestina, né? Assim, não quer dizer ele é tudo isso, ele é este homem comprometido com o seu próprio projeto em detrimento de um projeto de paz, mas ele não é o único agente ali, né? Sim, em jogo, no jogo, e isso é importante que se diga.
Uma outra coisa que me vem à cabeça, né, falando disso, é que o 7 de outubro aconteceu. E isso é importante que a gente entenda, porque senão a gente vai olhar para o Netanyahu e ver essa figura que, né, que parece meio diabólica. A gente vai olhar para os protestos dentro de Israel, a gente vai olhar para os números assim, absolutamente absurdos, indefensáveis, de mortos, de deslocados, né? Os efeitos. Se a gente olhar para isso, assim, né? Para o cômputo geral, né? Na hora que a gente olha para isso, a gente tem que conseguir ver o que a gente está falando, as muitas responsabilidades, né? De cada um. Então, tem, obviamente, o Netanyahu com um projeto sangrento, mas o 7 de outubro aconteceu e foi sangrento, né? Foi um ato de terror, o Hamas é um grupo terrorista, os reféns estão ainda reféns. Imagina-se que muitos estejam mortos, mas até, né, as famílias enterrarem corpos, eles são reféns, não se sabe. Então, eu acho que é interessante a gente falar disso, porque até é engraçado, é quase como se, olhando a partir da ótica da comunidade judaica, inclusive, é a diferença entre temperatura térmica entre temperatura e sensação térmica, sabe? Então, assim, algo aconteceu, e aí a sensação térmica é ainda mais extrema. Então, na hora que, principalmente, até mesmo para os judeus progressistas brasileiros, né? Na hora que você fala, não, eu mesmo que falei no sentido, na hora que se fala do Netanyahu sendo esta figura, e aí você coloca na conta dele, geralmente vem uma reação de angústia que sim, ele é tudo isso. Sim, esse projeto ele é reprovável. Mas sim, o 7 de outubro aconteceu e ele foi também sangrento, né? Então, tá, e a gente está fazendo isso faz um ano e esses reféns estão aí. Então, eu acho que o que você traz é importante porque mostra o dilema, né, que a gente vive hoje em dia, que todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo, né? Assim, a gente não sabe como chegar num cessar-fogo que contemple tudo que precisa contemplar. A gente quer esses reféns de volta, a gente quer outras lideranças, mas para isso a gente precisa de acordo, precisa negociar. E nada mais, assim, essas narrativas sangrentas, esses atos sangrentos, eles nos afastam disso, né, a galope, assim. Então, é o Netanyahu, mas é como um todo um conjunto de narrativas e de ações que nos distanciam da paz e que e aí eu acho que vale pontuar também que já se chegou a acordos. A gente nunca chegou no capítulo dos dois estados, da paz duradoura na região, mas acordos já foram feitos. A instabilidade já se instaurou e a negociação já foi feita. Eu acho que eu sempre cito o Baskin, né, um grande negociador israelense que negociou a libertação do Gilad Shalit, né, um israelense que ficou refém durante mais de 5 anos, e ele fala sobre isso, assim, na hora que você chega no ponto em que a gente chegou aqui, todo acordo é um mau acordo. Porque se você tem que negociar algo desse jeito, tantos mortos de um lado, tantos mortos do outro, reféns ainda feitos, projetos tão letais, já deu errado. Só que isso pode ser visto como todo acordo é um bom acordo, então. Se todo mundo já está numa situação em que a negociação
se impõe e ninguém sabe muito como, então tudo é válido de se experimentar, né? Eu acho que isso é bastante importante e escapa às vezes ao debate, assim. Vejo até uma é isso, assim, acho que o mais importante é não existe saída para isso que não seja política. Pela via militar, é isso que a gente está vendo. Não, Então, precisa ser sobre acordos e a volta dos reféns. E como tá, a gente está indo cada vez para mais longe disso. agora, eu poderia extrair disso tudo que você falou, nessa última parte, que depois da sangria do 7 de outubro, alguma reação forte teve de ser feita. Não seria possível, não seria lógico, nem razoável, se Israel simplesmente falasse: tudo bem, foram só 1.000 mortos. Alguma reação tinha que acontecer. E ela teria que ser suficientemente forte para mostrar uma autoridade, digamos assim, uma capacidade de reação, inclusive militar. Eu acho que, Uhum. olhando as coisas do ponto de vista realista, eu acho É. que isso é inevitável, isso foi inevitável. O problema é que a reação forte se prolongou no tempo, sem que houvesse intervalos, armistícios, vamos dizer assim, bandeiras brancas, né, para propiciar um palco, um ambiente de negociação mínima. Né? Uhum. Quer dizer, a coisa extrapolou. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu concluo da sua observação. A outra, que eu devolvo para você, é que você falou que Netanyahu é um operador sobre o qual caem muitas responsabilidades pelo que está acontecendo, mas não é o único operador. Isso significa, na sua visão, que ele também está sendo, vamos falar assim, empurrado para essa política por setores reacionários do próprio governo dele, inclusive de setores das Forças Armadas. Eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que o governo dele é uma coligação, é uma coalizão em que tem assentos muitas forças de extrema direita. São Isso. elas que estão empurrando ou, de certa maneira, sustentando essa operação, às vezes até a contragosto do próprio Netanyahu. Eu acho que sim, acho que há momentos em que isso se configura, assim, ele tem assim, a frente que mantém, a articulação que mantém ele no poder, não quer outro jogo que não esse. E, Ou e seja, ele é quem um dependente dessa coligação. é isso, eu acho que ele é difícil, né? Mas é causa e consequência. Mas sim, nesse momento, as forças progressistas em Israel não veem o Netanyahu com bons olhos e ele tampouco olha para essas forças como potenciais aliados. Ele está andando de braço dado com quem o quer e quem o mantém no poder. Se ele perde esses apoiadores, ele cai, ele não tem, né? Assim, a perspectiva dele perder é remota, assim, mas sim, ele depende, o lastro dele no poder depende dessas forças. E essas são as forças que não estão interessadas numa solução de 10 estados, que não estão interessadas nessa negociação, que a gente estava falando de narrativas, né, que mobilizam narrativas próximas ao que a gente viu pós 11 de setembro, Patriot Act, né, colocam o Hamas como um grupo terrorista com quem não se negocia, e isso tudo deixa, assim, o governo de Israel, assim, dentro dessa perspectiva de que a saída é militar, né? A saída é ver o inimigo capitular no campo de batalha.
Então, acho que sim. Acho que a gente tem que pensar essa simbiose entre o Netanyahu e esses grupos. E eu acho que é importante pensar isso como um fenômeno de longo prazo, porque senão a gente coloca. A gente olha para o Netanyahu e pensa como seria melhor se ele não liderasse o governo, né, de Israel, mas, por outro lado, eu não acho que essas forças iriam a lugar nenhum. Elas estão no Poderia jogo, até ser pior sem ele, né? pois é, assim, elas estão no jogo e elas vão continuar, assim, elas não sobrevivem sozinhas do ponto de vista de talvez elas não liderassem o governo sozinhas, mas elas seriam forças importantes necessariamente. Então eles dependem um do outro, né? O Netanyahu precisa continuar no poder e para isso precisa dessas forças, e essas forças não estariam no poder se não tivesse um líder disposto a fazer o que elas desejam. Isso com Agora, certeza. Manuela, a sociedade civil israelense é uma sociedade civil plural, que tem setores progressistas, como você acentuou aqui várias vezes. Tem, inclusive, relações com partidos que não são de extrema-direita, são partidos liberais, trabalhistas. Né? Agora, por que essa sociedade civil, com os seus desdobramentos político-partidários, não consegue frear o processo de prevalência no governo dessas forças de extrema-direita? Não tem expressão parlamentar, não tem lideranças suficientemente fortes. O que acontece? Que essas forças não conseguem, nem mesmo, creio eu, dialogar com o centro liberal israelense e elaborar uma plataforma de mudança de fato da situação política de lá. Eu acho que tem essa dificuldade mesmo, assim, a gente vê isso em outros lugares do mundo, inclusive aqui, né? A extrema-direita com quadros que tragicamente, infelizmente, são bastante populares e populistas, né? Inclusive, muitas vezes. E, do outro lado, o campo progressista com novas lideranças em gestação, mas ainda sem condição de disputar de igual para igual com essas lideranças. Acho que tem isso, tem um zeitgeist, né? Isso acontece na Europa, acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acho que é do nosso tempo. E acho que a sociedade israelense não foge desse script. Eu acho que é isso. A gente tem líderes de direita ali e a gente tem um campo progressista em renovação, mas ainda sem nomes novos que possam fazer frente a esses nomes da direita, extrema-direita. Então, sim, tem um campo progressista, que existe um centro liberal, existem vozes mais à esquerda desse centro, e existe, como em muitos outros países, uma dificuldade de construção de alternativa política. De novo, eu acho que há lideranças em gestação, mas ainda não do tamanho e ainda não no espírito do tempo, né, para inverter esse quadro. E eu acho que daí tudo isso em Israel ganha traços, né, carrega tinta ainda mais, porque a gente está falando disso, mas num contexto ainda mais extremo. Então, guarda semelhanças com o que a gente vê nos Estados Unidos, com o que a gente vê na Europa ou aqui, mas é tudo isso com essa tensão extra, né, ainda mais, que agudiza ainda mais essa situação, que né, o nome aqui do nosso programa de hoje, assim, que é essa disputa entre líderes estabelecidos de direita e líderes em gestação que ainda não conseguem se apresentar, tudo isso colocado num caldeirão de guerra sem perspectiva de fim. Então é Agora, difícil. agora isso, já tentando encaminhar o nosso papo aqui para a conclusão,
Essa situação, e particularmente o plano de Netanyahu e da extrema-direita de fazer o ataque frontal e constante e violento às populações e às áreas ali da região, não corre o risco de produzir uma onda antissemita no mundo. Eu te Sim. pergunto isso porque a gente leu notícias de várias manifestações que têm um corte antissemita, embora tenham aparecido até como uma coisa progressista, mas que, no fundo, demonizavam o Estado de Israel no todo, não a figura só do Netanyahu, mas até mesmo a presença judaica de judeus ali no Oriente Médio. Você não acha que esse risco existe, ou talvez esteja até ocorrendo? Eu acho que ele está ocorrendo. Eu acho, é assim, aí duas coisas que eu acho importante pontuar. Primeiro, sim, isso está ocorrendo. Então, a gente precisa entender, e aí voltando até para o começo, né? A gente começou falando de sionismo e antissionismo, precisa entender o antissemitismo, inclusive o antissemitismo que mora nos discursos que se dizem antisionistas. E ao redor do mundo, a gente vê essa onda crescente, e a gente vê no Brasil isso muito claramente. A gente a gente viu cenas das universidades norte-americanas e cartazes dizendo voltem para a Polônia. A gente vê episódios nas universidades, a gente vê isso que para mim é uma coisa que me deixa de coração partido, que é a sala de aula ser um espaço tensionado, da onde deveriam vir, né, reflexões né, que onde a pluralidade deveria reinar e a liberdade e até esses espaços. Então, assim, quando a gente fala sobre o governo de Israel, a gente tem que fazer. A gente se vê, eu me vejo muitas vezes tendo que dizer coisas que eu gostaria que fossem óbvias, mas se tornam cada vez menos óbvias. Por exemplo, que existe uma diferença entre o Estado de Israel e o governo de Israel, que existe essa diferença entre o Netanyahu e os judeus do mundo, que existem muitas judeidades, que existem muitos sionismos. Quando você se vê forçado a pontuar isso que parecia que deveria ser óbvio, mas não é, é a hora que você sente que o antissemitismo está posto. Mas essa é uma coisa, eu queria acrescentar isso, uma segunda coisa, que é como isso se manifesta aqui no Brasil. Porque o antissemitismo, na verdade, é uma forma de preconceito, é racializar o judeu em alguma medida. Não quero dizer que isso significa que sionismo é racismo como a gente vê no Brasil com relação à população negra. Porque ali a gente está, quando a gente olha para o racismo nessa ótica, né, a gente está falando de algo que é estrutural, estruturante, que são ordenadores das nossas relações. Né? Obviamente, isso no Brasil, quando eu falo em racializar, como o judeu tem sido racializado, no Brasil eu sempre faço essa ressalva, né, assim, para que isso não se misture, porque claramente são questões de naturezas distintas. Inclusive, quando a gente fala, né, de racismo contra pessoas negras, contra a população negra, a gente geralmente está falando de um tema que é estrutural e estruturante, e a gente está falando de um tipo de preconceito, discurso de ódio, que olha para o outro como se o outro fosse menor, né? E fale, você não tem direito de estar aqui. Isso é muito diferente do antissemitismo. O antissemitismo passa por um lugar, não, acho que não é estruturante, embora seja cada vez mais presente, infelizmente, mas passa por um lugar de essa pessoa não devia estar aqui porque ela tem poder demais, eu não sei, ela está me dando ela está me passando a perna, com quem que ela está combinada, o que isso, né, assim, mas, e que questiona a legitimidade da presença, no limite é isso, eu estou comparando porque
questiona no limite a legitimidade, a possibilidade da presença, né? E nos espaços de poder. Quando a gente fala do racismo, porque aquelas pessoas não estariam à altura daqueles espaços, quando a gente fala de antissemitismo, porque a pessoa não estaria, porque ela estaria operando por trás, de alguma maneira, ela estaria não legitimamente ali, né? E eu acho que quando a gente fala do conflito no Oriente Médio, muitas vezes escapa tanto essa noção do antissemitismo do ponto de vista global, quanto como ele se manifesta aqui no Brasil. E quando a gente fala da guerra lá, a gente muitas vezes não bota nesse mesmo cálculo o reflexo que ela tem aqui, que ela tem em todos os espaços em que há judias, judeus, né? O que isso significa para as identidades, para as judeidades. E aí eu queria trazer um dado que eu acho interessante, assim, do ponto de vista brasileiro mesmo, né? A gente vê os dados da CONIB ou os dados da Federação, da FISESP, da Federação Israelita de São Paulo, são dados que mostram uma crescente gigantesca de denúncias de antissemitismo. Mais de 100% de crescimento. Então, a gente está vendo um pico de denúncias. Por outro lado, a gente no Instituto Brasil-Israel tem produzido dados também, tem feito pesquisas, e o que a gente vê no Brasil é que aproximadamente metade dos brasileiros não sabem o que antissemitismo é. Então, você veja que cenário difícil de lidar, que é, por um lado, claramente os judeus estão sentindo que está difícil e têm buscado denunciar e têm tentado endereçar essa dificuldade. Por outro, o brasileiro não sabe do que se trata e potencialmente não sabe nem o que está reproduzindo, né? Esse possivelmente é o cenário em muitos outros lugares onde, né, para judeus da diáspora. E acho que essa tensão, esse questionamento da legitimidade da presença é mais um dos reflexos. E também acho que a importação do conflito, né? De repente a gente vê o conflito presente nas eleições municipais, né? A gente vê a apropriação de todos os lados das bandeiras, muitas vezes de maneira crítica, e aí bagunça muito, né? Acho que isso a gente ainda vai... Acho que tudo que a gente disse aqui, acho que a gente ainda vai ver muitos capítulos da tensão no Oriente Médio, acho que, infelizmente, essa guerra está distante de acabar, e como você mesmo disse, ela se prolonga, e quanto mais ela se prolonga, parece, né, assim, mais impossível voltar para o que deveria ser o básico, né, a libertação dos reféns, do cessar-fogo. Mas acho que a gente também precisa olhar para os efeitos, né, dessa guerra em todos os outros espaços. E aí, a crescente do antissemitismo, e, por outro lado, a falta de consciência sobre o que isso significa, revela mais uma das dimensões trágicas, e aí uma também menos visível, né, desse conflito. Manuela Miklos, eu aprendi muito com você, gostei demais desse nosso papo. Espero que a gente continue acompanhando essa tragédia que está instalada no Oriente Médio e que a gente possa, num futuro não exageradamente distante, assistir a alguma inflexão no sentido da paz, da democracia na região. Te agradeço muito a presença aqui e deixo com você as palavras para finalizar essa nossa ótima conversa. Eu que agradeço, é sempre muito bom poder estar com você, é muito bom estar aqui, poder pensar, né, com fôlego, poder ter um espaço em que a gente reflete junto com qualidade sobre esses assuntos, porque, enfim, eles são, como eu disse no começo, assim, eles são assuntos difíceis, mas se a gente
Se a gente está em boa companhia, a gente chega em questões interessantes, e aí é por isso que ele é difícil, mas é apaixonante. Se a gente está em boa companhia e se dispõe ao mergulho que os assuntos merecem que a gente dê, ele é um assunto apaixonante. Então, tá ótimo. Agradeço muito a presença da Manuela. E o programa Diálogos, o episódio de hoje, está se encerrando. E eu convido a todos para continuarem a nos acompanhar nos episódios que virão quinzenalmente daqui para frente. Até mais ver.